Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Caminho, a Verdade e a Vida. O título dessa primeira semana é Quem creu em nossa pregação? E o título da quarta-feira, A Eficácia da Ressurreição e a Ascensão de Cristo. O versículo, Isaías 53, versículo 10, que diz: Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E novamente, Senhor, nós nos colocamos aos teus pés para agradecer tamanha obra que o Senhor fez por nós, tomando o nosso lugar na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, pela nossa culpa, sendo moído e oferecendo a sua alma como oferta pelo pecado. Tamanho sofrimento pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. E ainda mais o Senhor se tornou o Espírito que dá vida, o outro Consolador, para estar para sempre conosco, para que pudéssemos estar em Ti, experimentando as Tuas riquezas, a Tua pessoa, e também para que pudéssemos estar no Pai, desfrutando dessa unidade maravilhosa, dessa unidade em amor. Obrigado, Senhor. Nós, por toda a eternidade, vamos Te agradecer, Te louvar, Te dar toda a glória. Nos lembraremos de quem somos, pecadores, que éramos destinados à perdição, mas, por Tua graça, misericórdia e amor, somos hoje um contigo, desfrutando o que Tu és. Obrigado, Senhor. Esse é o fruto do Teu penoso trabalho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quarta-feira, A Eficácia da Ressurreição e Ascensão de Cristo. E olhando ainda para Isaías 53, os dois últimos versículos desse trecho falam exatamente sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. São os versículos 11 e 12. O versículo 11 diz que depois de tudo que o Senhor sofreu, de tudo o que Ele passou, de ter entregue a sua alma como oferta pelo pecado, o versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, irmãos, por maior que seja o sofrimento que o Senhor passou, um sofrimento inigualável, algo que nós jamais suportaríamos, ainda assim, quando Ele olha para a cruz, não há arrependimento, pelo contrário, há satisfação. Do mesmo modo, irmãos, nós temos muita dificuldade quando nós lidamos com o sofrimento, com a cruz, né? E a cruz não é apenas um aspecto do sofrimento, mas a cruz traz para nós a vontade de Deus, matando a nossa vontade. E nós temos dificuldade com isso, né? Como o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, diz muitas vezes: se necessário, há provações, nós somos contristados. Isso é como fogo apurando a nossa fé. Quando nós estamos passando é muito difícil, mas quando você vê o resultado, você fica satisfeito. No livro de Jó, né? Jó, depois de tudo que ele passou, ele viu o Senhor. E quando o Senhor falou com ele, a perspectiva da vida dele mudou completamente. E ali ele reconheceu que antes ele só ouvira falar do Senhor, mas agora ele tinha uma visão clara. Ele disse: agora os meus olhos te veem, e porque os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. Quer dizer, quando você vê o Senhor, você vê também quem é você, que tipo de pecador é você. Nós, muitas vezes, irmãos, somos arrogantes, julgamos as coisas, nos temos por muito sábios, mas isso é porque nós ainda estamos vivendo segundo o nosso homem natural.
Nós ainda estamos, entre aspas, fugindo da cruz, porque uma vez que nós encontramos a cruz, encontramos o Senhor, vemos o Senhor, todas essas coisas caem. E nós percebemos a grandeza, a grandiosidade da obra do Senhor, a nossa pequenez, a nossa insignificância e todo o amor e misericórdia do Senhor ao morrer por nós, a nos escolher. Versículo 11 ainda continua: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E nós normalmente falamos, e está correto, o fruto do penoso trabalho da alma, da entrega da alma do Senhor na cruz, somos cada um de nós, certo? Mas não é só esse aspecto. O resultado da morte e da ressurreição do Senhor é o que nós vemos em João 14, o que ele havia adiantado para os discípulos. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. Essa palavra Consolador é Paracleto. Aqui é usada como Consolador, mas João, lá na sua primeira epístola, é traduzido como advogado. João usa no sentido de advogado. Quer dizer que o Senhor, como esse outro Consolador, ele está aqui por nós para todas as coisas, para nos consolar, para nos incentivar, para nos defender. Então diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o resultado do trabalho do Senhor na cruz é que na sua ressurreição, ele pôde então entrar e habitar para sempre dentro de nós, como o Espírito da realidade, como o outro Consolador. Então, vejamos como isso é rico, porque ele está habitando dentro de nós como esse Paracleto, esse advogado, esse Consolador, aquele que sabe o que nós enfrentamos, sabe das nossas dores, passou por momentos muito mais difíceis do que nós passamos. Ele conhece a nossa natureza, como diz em João 2, e ele sabe como nos conduzir no caminho de Deus. Confie no Espírito que está dentro de você, que é o próprio Deus. Confie na palavra que o Senhor tem falado. É essa palavra que vai, é esse Espírito que está nos conduzindo. Nesse ponto, eu gostaria de ler na página 11, o segundo parágrafo. Veja que rico. Hoje nosso Senhor Jesus está aqui, não fora de nós, mas em nosso interior. E ao nos ver cheios do Espírito, ele fica satisfeito. Assim, dia a dia, à medida que imergimos na palavra, somos iluminados e nos arrependemos. Ele nos justifica porque tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Jesus se encarregou de nossa parte negativa, por isso nossa agenda é positiva. Vivamos por Cristo, o Espírito que está em nós. Precisamos ouvir sua palavra, imergir nela, inculcá-la no coração e executar o comando de Deus dado por meio dela a cada semana. Muito bem, versículo 12 diz, aí voltando para Isaías 53, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Então, cada um de nós, irmãos, fomos dados ao Senhor. Somos a parte, a herança do Senhor, e o Senhor é a nossa herança. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lembre-se, em Lucas 23, quando o Senhor ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, veja, irmãos, ele foi contado entre os transgressores e levou sobre si o pecado de muitos, e inclusive ele intercedeu pelos transgressores. Esse é o nosso Senhor. Você sabe, Satanás, ele achava que ele podia fazer esse papel, o papel de intermediário, de mediador
entre a criatura e o Criador, por ser Ele um ser perfeito. Mas a verdade é que, quando você lê o relato de Isaías 14 e Ezequiel 28, você vê que o modo de Satanás fazer isso é através da violência, através do mercado. Ali mostra, salvo engano, Ezequiel 28, que quando na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência. Então, esse é o modo de Satanás atuar, mas não é o modo de Deus. O modo de Deus é através do amor, da justiça, da misericórdia. Então, é de se entregar, não é? É isso que o Senhor Jesus fez por nós. Não houve mercado, entre aspas, não houve violência, houve entrega, houve misericórdia. Na hora que ele orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso, irmãos, é grandioso demais. Talvez você possa pensar, nunca vou atingir esse estágio, e de fato nós nunca vamos atingir, mas não se esqueça, aquele que falou essas palavras está dentro de nós, também intercedendo por nós. Paulo fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso para quê? Para nos conduzir à vitória, para nos conduzir no caminho de Deus, para nos conduzir ao reino. Então, esse versículo 12 aqui, ele está mostrando que o Senhor, na sua ascensão, ele está acima de todo o poder, todo o principado, toda a potestade, tem um nome que está acima de todo nome. E para que isso? Então, quando nós vamos para Efésios 1, Paulo deixa isso muito claro. Depois que ele atingiu o ápice, sentou-se à destra do trono de Deus, ele foi dado à igreja como cabeça. E tudo isso para que se cumpra a vontade de Deus, que é Cristo encabeçar e encher plenamente todas as coisas nesse universo, começando pela sua igreja. O encabeçar de Cristo é através da sua palavra, é através de nos encher completamente. Quando Cristo nos enche, Ele nos encabeça. Assim, nós fazemos a vontade de Deus, trazendo o reino de Deus, o encabeçar de Cristo para todas os outros lugares, as outras coisas, as outras pessoas. Para terminar, eu vou ler na página 12, o último parágrafo. Veja só. Em nossa vida, ainda há muitos espaços ocupados pelo velho homem, o ego e o ser natural. E nossas opiniões são fortalezas edificadas com blocos de arrazoamentos. Sabendo disso, não devemos condescender com nossa alma caída. Precisamos imergir na palavra várias vezes ao dia, praticando-a até que nosso ser fique totalmente cheio do Senhor. É dessa forma que Cristo poderá encabeçar a igreja e usá-la como o braço que trará seu reino à terra. Esse é o resultado da ressurreição e da ascensão do Senhor. Então veja, irmãos, como Deus faz a sua obra através da sua palavra. Por isso é tão importante imergir na palavra, crer na palavra. Porque assim, fazendo dessa forma, a palavra que é Cristo nos enche, e nos enchendo, nos encabeça. Nos encabeçando, nós fazemos a vontade do cabeça que é Cristo. E aí os arrazoamentos, essas coisas todas, elas caem por terra. Se ainda está restando arrazoamento, fortaleza, é porque você é o cabeça. E se você é o cabeça, perdoe-me dizer isso, por trás de você tem alguém, na verdade, encabeçando, que é Satanás, através do seu velho homem, da sua carne. Por isso, irmãos, se nós não nos rendermos, não rendermos o nosso pensamento cativo a Cristo, outro vai estar dominando nosso pensamento. Nunca ache que você é livre para pensar. Isso é uma grande mentira. Satanás, através do pecado, irmãos, do velho homem, tudo isso ele ainda consegue muito espaço em nós. E esse espaço é aquele espaço vazio, o vácuo, que muitas vezes ele preenche com mentiras, com sofrimentos. Aí esses sofrimentos advêm de nós seguirmos a nossa vontade. E aí vem doença no corpo, doença na alma, todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos o cabeça, porque as coisas têm que ser do nosso jeito. Renda o seu pensamento cativo a Cristo e você vai experimentar o verdadeiro encabeçar de Cristo.
Encha-se com a palavra através da imersão, através todas essas práticas que o Senhor nos deu é para isso. E você vai experimentar o verdadeiro encabeçar de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.